Clóvis Assaf e Marcelo Gonzaga, e no tema de hoje vamos falar sobre as influências no desenvolvimento infantil, né? É um nome bem genérico porque a gente vai falar também de vários assuntos aqui, né? E vamos começar, já vou apresentar o tema, depois o Clóvis se apresenta, o Gonzaga já é de casa, então a gente já pula, nem apresenta mais, né, Gonzaga? Não, é assim que eu tenho que me apresentar sobre o tema. Tá dando um retorno aí no Clóvis. Então, a ideia aqui tranquilo, a gente está aqui falando, né, num mundo moderno, cheio de tecnologia, né, e basicamente todo mundo tem acesso a alguma tecnologia que assim, era praticamente impensável há algumas gerações, né, exceto pelos Jetsons, né, aquele seriado que já tinha carro voador. A única coisa que não tem, né, a gente estava até conversando, a única coisa que não tem ainda é o carro voador e aquela alegria que parece que todo mundo tinha aquela alegria que não parece que tá faltando ainda, né, do Jetsons. O resto tudo já tem, teleconsulta, celulares e hologramas já estão aparecendo. Então, hoje em dia a gente tem acesso a tecnologias e pra gente é normal, né? E antigamente era só ficção. E a gente trata isso de uma maneira natural. E às vezes é difícil de saber. E que está a dificuldade, é isso que a gente vai tratar aqui hoje. É difícil de saber quando que é apropriado passar aquilo para as crianças. Quais são realmente os riscos que cada uma dessas tecnologias apresenta. E se realmente as crianças têm maturidade para entender e se lidar com essas coisas, né? Então a gente falou de celulares, telas, videogames, enfim, uma série de outras influências na educação. E esse é o tema de hoje. Então a gente até mandou um e-mail para quem é assinante aqui do nosso newsletter, né? E fala sobre a idade mínima. Então, por exemplo, o WhatsApp tem idade mínima. Varia por país, claro, porque tem as leis de cada país. No Brasil, se eu não me engano, é 16 anos, né, Clóvis? E, puxa, mas será que 16, será que essa idade recomendada tem a ver com a recomendação pela maturidade da criança ou simplesmente um aspecto legal? A gente vai falar disso hoje também, mas primeiramente apresentar aqui e agradecer a participação do Clóvis Assaf, né, formado em Teologia, filósofo clínico integral. A gente inclusive está estudando junto isso daí, né, ele já está bem na minha frente, mas a gente é colega, né, e formado em gastronomia, é isso, Clóvis, e já trabalhou mais de 20 anos em empresa e agora ele é terapeuta. Tem um canal no YouTube, no Instagram muito bacana também. E é isso. Ô, Clóvis, por favor, se apresente aí um pouquinho mais e dê boa noite para a galera. Boa noite. Quero agradecer Maurício, Gonzaga, pelo privilégio de estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aí com assuntos interessantes, relevantes, que possam trazer aí, no meio de tanta confusão que a gente tem hoje, possa trazer aí uma luz, né, dar direcionamento, que a gente consiga aí abordar coisas bem interessantes. Atualmente, como o Maurício disse, eu atuo como terapeuta em filosofia clínica integral e eu tenho percebido muito lá no site terapêutico as confusões que essa sociedade contemporânea tem trazido na mente, né? Principalmente uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, essa analogia que se faz aí que o nosso cérebro é um computador, tem contribuído muito para a confusão, porque o nosso cérebro não age como um computador, ele não é um computador. Ele precisa de coisas muito mais relevantes que um computador precisa para funcionar. Uhum. E essa pegada de tecnicidade aí tem atrapalhado muito. Eu acho bem legal a gente falar sobre esses assuntos que estão totalmente ligados à educação das crianças. Sim, essa analogia ela é interessante até um certo nível, né? Mas depois começa a ficar negativa, né? Não é exatamente o computador. Até a maneira como a gente trata as crianças meio de forma impaciente. Eu vejo muita gente reclamando disso. Pô, eu falei pro meu filho que tem que arrumar a cama e ele arrumou, depois ele não arrumou mais. Aí, pô, mas não é um computador que você programou, né? Então, mesmo as técnicas de propaganda, neurolinguística, essa coisa toda, um dos preceitos que ela se baseia é a repetição. Então você tem que repetir aquilo por vários anos. Não existe uma pessoa que você fala uma vez e pronto, mudou instantaneamente, né?
Até a gente exige, né, o Gonzaga, eu falo bastante disso com o Gonzaga, a gente exige das crianças coisas que a gente mesmo não é capaz de fazer. Pô, ó, você então a partir de amanhã vai arrumar a cama, tá? O pai consegue fazer isso, a mãe também consegue fazer isso? Se conseguir, beleza, eu quero conhecer esses adultos aí que mudam a chavinha assim, pronto, vou parar de fumar, vou parar de comer doce, mas geralmente a gente acaba sendo injusto com as crianças, pedir coisas que elas não são capazes, pensando nessa questão da tecnologia. Pô, o computador, você programa ali o despertador 7 horas ele vai tocar, ele não fica questionando, não enche o saco, né? Não é isso, né? A gente falou bastante já disso. Sim. Aliás, a maior parte das coisas que os adultos exigem das crianças são justamente as coisas que eles próprios não conseguem fazer. Exatamente. Eles não conseguem trabalhar aquilo de uma forma muito mais normal e orgânica. Agora, essas ordens e essas exigências, muitas vezes elas refletem dificuldades que a própria pessoa tem, né? O que ela faz, então? Ela exterioriza essas dificuldades jogando nas costas do outro, né? Projeta na criança. Você vai ser aquilo que eu não consigo, né? Isso é muito comum, né? O pessoal muitas vezes coloca essas projeções em coisas maiores e mais evidentes, né? Aquela história, eu queria ser, sei lá, bailarino russo e não fui, então eu vou enfiar o meu filho lá no Bolshoi, né? Desde que ele nasce, para ele virar bailarino. O cara quer ser outra coisa, mas você vai fazer ele virar bailarino. Então, é mais ou menos isso. Isso a gente consegue ver com mais clareza, né? Agora, nessas coisas pequenas, nessas atitudes que a princípio passam desapercebidas, muitas delas são repetições desse mesmo comportamento, né? Elas não são tão fáceis de verificar, mas continuam sendo a mesma coisa. E, no final das contas, se você perguntar para cada um desses pais se eles querem o resultado disso projetado no tempo, que é o quê? Um autômato, um robô, um computador, todos eles vão dizer que não. Mas o que eles exigem nesses pequenos comportamentos é justamente uma obediência absoluta, né, a todos os prazeres dos pais, porque, vejam, essas exigências desses comportamentos, elas próprias não são sempre iguais. Né? A gente acha, não, tem que tomar banho todos os dias a tal hora. Mas numa hora que o pai não tem alguma dificuldade ou algum imprevisto, alguma coisa, ele próprio abre exceção. Então ele vai abrindo várias pequenas exceções, mas a criança tem que fazer tudo do jeito certinho o tempo todo. Então isso cria um monte de dissonâncias na cabeça da criança. Como funciona isso? Como é que eu tenho que obedecer? Por que assim não assado? Né? E ela não tem o imaginário, não o imaginário, mas o próprio cérebro dela não está desenvolvido o suficiente para ela entender razões de formas muito detalhadas, ela, dependendo do tamanho da idade da criança, ela não abstrai aquilo com facilidade, ela não consegue entender o que é uma exceção e o que é uma regra. Então, são dificuldades próprias da infância mesmo, mas dificuldades que os adultos muitas vezes não lembram e não respeitam por conta disso, exigindo que ela tenha o comportamento de um adulto e de um computador ao mesmo tempo. É isso. Perfeito. Que tem que equilibrar de um jeito que ninguém sabe, né? Nem computador consegue fazer isso. Né? Se soubesse, aparecia na inteligência artificial já. Exato. E eu acho que eu penso que isso tem muito a ver com o que o Maurício disse no começo da conversa. O problema do mundo contemporâneo que a gente vive. Esse mesclado de imediatismo com hedonismo, com positivismo, vai trazendo à mente, né, esse tecnicismo e vai fazendo essa pegada de você se cobrar muito, exigir muita perfeição de uma coisa que não funciona bem assim, né? É um tempo de maturação, é um tempo de maturidade, é uma parceria ali onde você vai dando liberdade e à medida que ele vai conquistando essa liberdade, você vai dando mais espaço. Essa é a pegada da educação que eu vejo. Sim, exatamente. Eu ia falar um negócio, agora eu esqueci. O meu áudio está funcionando? Vamos aproveitar que eu esqueci o que eu ia falar. O meu áudio está ok ou está falhando ainda? Eu não sei porquê, eu estou com o microfone excelente aqui, mas resolveu não funcionar mais. Tá ok? Ele tá ok, só ficou um pouco baixo. Se você puder aumentar um pouco. Vamos lá, uma hora eu vou conseguir, mas eu não sei o que aconteceu. Vamos ver. Ele ficou bem mais baixo do que estava mesmo, mas está dando para ouvir. E agora tá melhor? Não. Que beleza, né? Tá bom, vou voltar aqui ao que estava antes. Bom, então vou aproveitar que fica mexendo nas configurações aí. Vamos fuçar aqui. Pronto. Nossa, agora ficou bem alto. Ficou melhor? Tá bem alto. Bem alto não é necessariamente melhor, só é bem alto. Mas Tá bom, já entendi. Pronto, vai assim mesmo, vai.
Isso é, de fato, uma consequência do pensamento materialista, né? Inclusive, essas associações, né, que você tinha comentado do computador para o cérebro, quanto mais materialista nós formos, mais essas associações fazem sentido, né? Falar de cérebro nesse sentido já é um pouco dessa expressividade, né? Porque o cérebro tem uma série de, óbvio, regras, funcionamentos, tem partes que são físicas de fato, respostas de hormônios, de neurônios, etc. Agora, nós não somos só cérebro, né? A nossa mente, especificamente, não é só cérebro. E ouso dizer que não é nem a maior parte da mente. Um aspecto da mente, que é um aspecto significativo, mas é um aspecto, é o cérebro. Agora, só isso, né? Se a gente for tentar colocar em termos físicos, matemáticos, né? Ou seja, a gente está reduzindo a expressão toda da mente numa parte que é mensurável, que para nós é conveniente. É conveniente para a gente estudar isso desde fora, atribuindo à mente só a característica cerebral. Porque você faz o estudo, levanta os dados, dá números e fala, olha, isso aqui é assim por causa disso, disso e daquilo. Né? O teu filho tem, sei lá, um quociente de inteligência, né, 102 e pronto, né? Lide com isso, daqui para frente é esse o número que você vai ter que lidar. Tem até naquela série, uma série que eu não acompanho, mas todo mundo já falou dela tantas vezes que eu praticamente consigo dizer o enredo de metade da série, que é aquela Black Mirror. Tem um monte de coisas de futuros distópicos, né, que eles colocam. Se não me engano, um dos episódios era exatamente esse, que as relações humanas eram todas metrificadas, né? Era um negócio que você tinha os valores, os números para tudo. Então é como se fosse isso, essa materialização cada vez mais constante dentro de uma mentalidade material e cientificista, onde você pode dizer, aquilo ali, o valor dele é 70, então eu vou escutar ele mais ou menos, aquele valor ali é 120, aquele ali já vale mais um pouco a pena. Então você perde a profundidade da personalidade humana, né, em geral, para você ficar só com uma tabela fácil e rasa de valores que são facilmente atribuíveis para você, no final das contas, se sentir confortável sem ter o trabalho de você próprio, ser humano. Né? E a gente, aos poucos, já está projetando isso nas crianças. Né? Porque quando a gente procura, especialmente agora que tem Instagram, que tem Facebook, que as pessoas fazem muito propaganda das suas vidas íntimas, que é um negócio que eu particularmente já acho que tinha que ser meio proibido, né? Então, fazem muito propaganda da sua vida íntima. Outra, isso é um objeto que as pessoas consomem com muita voracidade, o que para mim já é um testemunho curioso de problemas, né? Porque as pessoas são tão interessadas na intimidade dos outros? É um negócio que eu nunca vou entender. Já falei várias vezes, eu mal tenho interesse na minha própria intimidade. Imagina na intimidade dos outros. Né? Então, agora, você vai consumindo isso. As pessoas vão mostrando o quê? Elas não vão mostrando a vida delas como a vida delas é. Elas vão mostrando como elas querem que os outros as vejam. E você vai pegando essas influências todas e vai projetando aquilo dentro de casa. O que é muito comum acontecer, principalmente no caso de criação de filhos? Eu vi no Instagram a família X, a mãe fulana de tal, o pai não sei o quê, tem 343 filhos, ganham 425 bilhões de reais por segundo, tudo funciona perfeitamente bem e eles têm aqui 35 regras que se você seguir você vai ficar igual a eles. Eu acho muito difícil, né, isso aí. Isso. Esse é um tema bem interessante, né? O Instagram, ele praticamente dá outras redes sociais também, ele dá essa visão fantasiosa, né? A internet toda. E é difícil até de saber como as pessoas são. Eu acho que assim, isso acontece comigo, né? Talvez seja faltar um parafuso aqui, mas tem gente que eu encontro pessoalmente e eu tenho a pessoa no meu WhatsApp, eu vejo a foto da pessoa e não reconheço a pessoa, não é a mesma pessoa. Foto profissional, retocada. Peraí, a pessoa envelheceu 35 anos de ontem para hoje, o que aconteceu? Mas olha que interessante sobre a fala do Marcelo. Como que o Instagram funciona? É justamente a partir de uma métrica que é feita baseado nesse raciocínio lógico, que ele vai te dando aquilo que as pessoas aceitam, o famoso algoritmo, aquilo que ela quer ver, aquilo que ela busca. E hoje você não precisa nem clicar pela retina. Isso é verdade, isso que você falou é verdade. Isso que falou. Tudo a ver. Exatamente. E o cérebro, volta a dizer, o nosso cérebro não funciona assim. Eu costumo dizer que nós não somos o nosso cérebro. Tem uma coisinha, um elemento aí que não pode ser esquecido. Nós somos
consciência, a gente tem consciência desse cérebro, coisa que uma máquina nunca vai poder ter. E essa diferença é fundamental para perceber a dinâmica da realidade, de como conduzir as coisas. A pessoa está reclamando do meu áudio, eu vou te falar um negócio. Eu não mexi em absolutamente nada desde a última vez que estava funcionando muito bem. E aí tá muito alto mesmo. Agora tá melhor? Agora tá mais baixo. Oh, meu saco. Ó, eu vou te falar, o microfone profissional me dando dor de cabeça. Agora tá melhor? Ricardo, aí, por favor. Senão eu só ficar quieto, eu posso ficar quieto. E também resolve. Resolve do mesmo, eu posso até sair aqui. Ainda tá alto, só para confirmar. Não, alto não. Não. Tá mais ou menos no volume que eu escuto o Clóvis. Então tá bom, beleza. Tá. Eu vou melhorar isso aí de algum jeito. Beleza. Pior é que o Maurício fica cortando, eu fico perdendo a linha de raciocínio. Eu também. Eu ia falar aqui, já perdi. Esqueci. Cara, vamos começar a conversa de novo, né? Que saco. Bom, deixa eu tentar retomar e aí depois vocês fazem o que quiserem. Se der erro de novo, eu saio. Pronto, deixa os dois conversando. Do Instagram, do algoritmo, né, do que as pessoas aceitam. E aí o que acontece? Estou pensando agora nos pais, né, que veem aquilo que a gente estava apresentando. Os pais, então, criam uma visão de família perfeita, né, que a gente pode chamar por uma questão de facilidade de família doriana, porque é a que aparece na propaganda, né? Que chega lá para fazer um comercial de margarina, todo mundo acorda feliz, senta à mesa para tomar café da manhã, passa aquela margarina no pão, come feliz, né? Parece que o pessoal reclamava da propaganda do Marlboro, lembra? E o cara assistia propaganda de cigarro e todo mundo virava tabagista, como se a propaganda obrigasse as pessoas a isso. Agora, ela tem, obviamente, um poder forte de convencimento, né? Então, aí o que acontece? Os pais entram em contato com essas coisas, né? Pelo que eu tenho contato, né, do que eu conheço, as mães são mais vítimas disso do que os pais. Elas veem projetadas ali as famílias perfeitas, com os filhos obedientes, aquela coisa linda, né, bonita, parece coisa de unicórnio, coisa de família de fantasia. E elas começam a cobrar essas coisas delas próprias. Tá? Então, o que ela faz? Ela pega um recorte de uma coisa que foi mostrado para ela, né? É uma coisa que pode parecer assustadora para algumas pessoas, mas assim, quando a gente faz um recorte, a gente mostra o que a gente quer, a gente não mostra o que necessariamente é de fato, né? Exatamente. Mas elas pegam aquilo, tira do contexto e cobram delas e cobram da família aquele comportamento. Isso pode ter uma série de consequências. Por exemplo, a gente está falando de influências do desenvolvimento infantil. A diante disso, começa a ter algumas alternativas de comportamento e todas ruins. A mais comum qual é? A gente aprende desde cedo a desenvolver uma hipocrisia de sobrevivência. Né? Não importa o que eu sou, o que importa é o que eu pareço, para que todo mundo fique mais ou menos satisfeito com a imagem que eu estou transmitindo. Isso é uma coisa que acontecia muito, né, em ambientes de, por exemplo, religião muito forte, mas ainda não interiorizada, né, uma religião externa, porque você tem uma série de atitudes que são cobradas dentro daquele ambiente, e o importante é você parecer aquilo para a comunidade. Né? Não importa se você é virtuoso de fato, se você é piedoso de fato, o que importa é que na hora que está todo mundo olhando, você faz aquelas coisas. O que a gente fez agora é secularizar a hipocrisia. Né? A hipocrisia que antes existia muito nesses ambientes de paróquia, de religião, agora ela virou uma hipocrisia que existe em todos os lugares. Por quê? Porque todo mundo está sempre diante de alguma câmera em alguma medida. Está sempre diante de uma certa exposição, se não voluntária, involuntária. Né? De alguma maneira você está sendo exposto. Se não é você diretamente, as pessoas te olhando e te cobrando diante desses mesmos valores que elas veem pela internet. Então as crianças hoje são crianças que estão aprendendo desde muito cedo a ser hipócritas. Né? Ou para sobreviver nesse sentido, ou a desenvolver uma resistência muito forte em relação aos próprios pais, inclusive, que exigem delas comportamentos e situações que são absolutamente impossíveis de você criar, e de você manter e de você sustentar. Né? Então, essas influências, elas são muito fortes e muito perniciosas. A gente estava falando que idade que é interessante permitir que os filhos tenham acesso a certas coisas, né? Eu não sei nem se os pais conseguem ter acesso a essas coisas. A gente vê que as pessoas não têm maturidade para lidar com as ferramentas. Né? Idealmente,
não está falando. Por que o WhatsApp tem uma idade de 16 anos? Né? Eu não sabia que tinha, mas eu consigo dar milhões de justificativas. Agora, não quer dizer que a pessoa que passou dos 16 anos tem maturidade de 16 anos, né? O que eu mais vi na vida foi adolescente de 40, de 50, de 60. Você vê que a pessoa, ela avança, em vez dela manter a jovialidade, dela manter a energia da juventude, ela mantém a insanidade da juventude. A besteira, a bobeira, a burrice. Aí você fala, amigo, né? Você escolheu das alternativas as piores para cultivar. A irresponsabilidade, né? A irresponsabilidade da juventude. E tem um... permanece. Eu ia comentar um negócio, né? A câmera do celular, a gente tem essa câmera que o pessoal acha que é para tirar selfie, né? Essa câmera é capaz de rastrear para que parte da tela você está olhando, que vocês falam, não é preciso nem clicar para saber o que você gosta ou você não gosta. Inclusive, quando eu me falaram isso, eu falei, pô, como assim, né? Como que funciona esse negócio? Aí me mandaram um vídeo, depois eu posso até encontrar e colocar lá na tutora, mostrando como funciona. Então, essa câmerazinha aqui, ela agora pelo menos não fui eu que deu problema. Essa câmerazinha, ela monitora exatamente o que você está fazendo. E o celular, uma coisa que a gente estava falando, a Saf, antes da live, é assim, quando a gente clica lá no aceitar, a gente instala o aplicativo, tá nem aí, aceitar, porque, bom, vou usar o aplicativo, se eu disser que eu não aceito, eu não vou usar o aplicativo. Então você entra ali, aceita, consente ali, lia os termos de uso, você está liberando o microfone e liberando o seu olhar. E eu vi um estudo recente, não confirmei se é verdade, tá? Então não vou categoricamente, que tem alguns celulares que tira foto de você a cada 5 segundos. Uma foto com tecnologia infravermelha. Então, mesmo no escuro, ele sabe o que você está fazendo, como você está reagindo. E a gente aceita ali, passa aquilo para as crianças. E tem outro recurso muito interessante que eu já vi com o celular, aí falando disso que o Gonzaga falou, será que a gente tem maturidade para lidar com essas tecnologias, que é simplesmente um software que dá para instalar também, hoje em dia praticamente todos os celulares, imagino, se aqui já não vem, que ele monitora quantas vezes você desbloqueia o celular e quanto tempo você fica em cada aplicativo. E é um negócio meio louco, porque acontece comigo, às vezes você está ali, se sente ansioso, você desbloqueia, você olha, o que eu desbloqueei para fazer o quê? Não lembro. Aí você bloqueia, aí você põe o celular um pouco mais longe, daqui a pouco você pega de novo. Cara, quem que está controlando a tecnologia? A gente está controlando ela, que está controlando a gente, né? Então tem tudo isso. E o que o Gonzaga falou o Instagram, todo mundo está feliz, né? No Facebook, no LinkedIn todo mundo é bem sucedido, conduziu projetos maravilhosos no mercado de trabalho. Cada plataforma tem ali a sua característica, né? E a gente cria essa ilusão. Isso que eu lanço, essas influências são essas também, principalmente são essas ilusões. O videogame te ensina que você pode fazer o que você quiser, morreu, você clica e começa de novo, né? Não tem consequências muito graves. Né? O Instagram te ensina que todo mundo é mais feliz, mais bonito que você, porque quando você olha no espelho não tem filtro. E assim vai, essas são essas influências que acontecem no dia a dia. Agora, qual será a idade certa então para colocar um celular na mão da criança? Então, vou voltar a esse conceito que você falou que é muito interessante, esse de tela. Você está parado no elevador, você pega o celular e bate na tela. Você está parado em qualquer coisa, qualquer movimento, você vai lá, às vezes por nada. Tá assistindo televisão. É um conceito de microtédio, acho que vocês já ouviram falar, né? Microtédio. E da onde vem esse microtédio? Justamente dessa contemporaneidade que a gente vive. Esse mundo acelerado, tudo muito rápido, tudo, você tem que fazer, tem que ser rápido, tem que ser produtivo. E isso vai gerando estresse. Não tem como, porque, como eu disse, o cérebro não é um computador. Então, assim, quando ele não entende algo, ele precisa de um tempo de maturação, de compreensão, e você imagina isso numa criança. Vai gerando um estresse. E esse estresse que vai gerando no seu cérebro, é fato que ele é o maior responsável tanto pela ansiedade como para a depressão. E se você pegar hoje, você vê que o índice de crianças ansiosas é tão alto como nunca existiu. Por quê? Elas estão deixando de fazer, estão queimando fase, estão queimando etapas da vida, né? Você vê que você exige dela, como o Marcelo bem disse, você exige dela algo que você quer, a sua projeção, e com isso você está queimando fases da idade dela. Você está obrigando ela a passar por um estresse desnecessário
que vai causar problemas futuros que, às vezes, irreversíveis. Sim. Sim. Posso botar as perguntas aqui? Ó? Tem duas boas aqui. Ó. Primeiro eu vou colocar essa da Suzy, que está mais fácil de responder. Qual a idade para uma criança ter acesso às redes sociais? Eu diria que o mais velha possível. Inclusive, se puder não colocar, é muito melhor, né? Assim, por que uma criança precisa de rede social? Né? Essa aqui é a pergunta que eu... assim, tem que ter uma necessidade justificável, né? Eu não sei se o Gonzaga consegue imaginar um bom motivo para colocar uma rede social. Um celular eu até acho que tem alguns bons motivos para comunicação ali com os pais, e ainda assim daria para adiar, mas rede social, vamos lá. A tecnologia, que nem é uma coisa fácil de usar, né? Ela cria problemas, ela resolve coisas que não existiam antes dela aparecer, né? Então, a princípio, né? Se você for ver, eu lembro perfeitamente como é a vida sem celular, né? Não morri, né? A vida continuou. Lembro melhor ainda como era a vida sem rede social. Assim, diz a lenda, né? Pelo menos a história mostra que não era uma coisa obrigatória para que a gente vivesse, né? Há controvérsias, mas parece que dá para sobreviver sem nada disso. Eu sou bem radical nesse sentido, óbvio. Se vocês forem falar, tem 1000 motivos para deixar, óbvio que tem, né? Não a criança, mas para as pessoas usarem. Mas eu não vejo motivo para ninguém usar, para ser absolutamente sincero. Existe uma rede justificativa de usar aquilo de fato. Por que isso te faz uma pessoa melhor, mais rica, mais inteligente, mais virtuosa? Se a gente for entrar nesse mérito, que é por que você faria uma coisa e não deixaria de fazer, eu acho que vai sobrar pouca coisa, entendeu? Então, a criança não tem necessidade. Agora, como que você permitiria que ela fizesse, mesmo sem essa necessidade existencial de fazer aquilo? A gente vive numa situação social em que as pessoas são estigmatizadas por qualquer coisa, né? Qualquer insignificância é suficiente para você deixar a pessoa de lado por algum motivo. Aí sim. Então, por exemplo, você tem a criança que está imersa num meio social específico, que a gente também não controla perfeitamente. Ela frequenta uma certa escola, tem determinados conjuntos de amigos, frequenta certos ambientes, tem acesso à família, que nunca concorda com as coisas. As famílias, né, ajudam muito a criar um monte de pontos de conflito. Então, o que acontece? Se a pessoa aparece ali, nesse meio, ela é um alienígena, entendeu? Ela não tem acesso a nada do que as outras pessoas têm, ela não fala dos assuntos das outras pessoas, ela não entende nada do que ela está fazendo ali. Isso é uma maldade, né? É uma crueldade que você está fazendo com a criança. Você a está obrigando a se sentir mal por existir. Aí a coisa não funciona bem, entendeu? É um mal que você pode usar para mitigar um mal maior, mas não deixa de ser ruim. É a mesma relação que a gente fala a respeito da tela. Quanto tempo a criança pode ficar? Ela pode ficar 24 horas, se você achar que é necessário. Deve? Com certeza não deve. Qual é o tempo ideal que ela fique? Nenhum. Mas a gente consegue alargar essa necessidade por conta da circunstância. Agora, dever não deve nunca. Rede social expõe a criança a uma quantidade de lixo, assim, infinita. E ela não tem discernimento para saber a razoabilidade das coisas que aparecem. Essa é a questão. Então, exatamente. Assim, a princípio, não deve deixar muito. Na circunstância, tem que avaliar caso a caso e ver o que vale a pena você abrir mão para não causar um problema maior ainda. É isso. Cálculo de análise de risco. Qual risco é menor? Eu vou colocar um comentário aqui. Pode falar, desculpa, Cláudio. É isso. Não, pode falar. Pode falar, mas... Vou colocar um comentário aqui da Isabel. Se for a Isabel que eu conheço aí, boa noite, Isabel, faz tempo que a gente não conversa. Entendo que o problema maior não é nem a criança ter acesso às redes sociais, mas a ausência dos pais no acompanhamento dos filhos, inclusive no uso das tecnologias. E eu ia fazer um comentário, resgatando algo que a gente falou antes na conversa. Porque se muitas vezes o que acontece, os pais, inclusive naquela ideia que a gente falou de tratar ele como computadores, né, aquela ideia de visualizar a criança às vezes como que deveria responder como computador imediatamente, isso também é uma busca por conveniência. Quem sabe, todo mundo foi criança sabe que às vezes não dá vontade de fazer, às vezes você está na dúvida, às vezes esquece. A criança tem, às vezes, muitos bons motivos para oscilar daquele jeito, né? E aí os pais querem aquela conveniência de, quero que meu filho fique quieto, eu quero que meu filho obedeça por uma
conveniência própria, e não porque entendeu o processo de educação. Porque se entendesse o processo de educação, saberia que, pô, a criança oscila, ela erra, não aprende de uma hora para outra. Então o que acontece? Muitas vezes, né, a tecnologia entra nessa família e chega na mão das crianças simplesmente porque os pais querem se livrar um pouco daquele comportamento que não está conseguindo resolver do jeito que queria. E simplesmente entrega. Pô, meu filho está no videogame, pelo menos quando ele está no videogame não está enchendo não está enchendo minha paciência. Se quando está no celular, está falando com os amiguinhos, tudo bem. Ah, tá ali, é assim, delegou, não quero que me incomode. Muitas vezes esse é o problema. Então a Isabel colocou aqui essa questão do acompanhamento. O acompanhamento, ele resolve uma série de problemas, né? O Gonzaga falou disso no curso lá sobre como educar as crianças, a parte da formação do imaginário. Um filme ruim, às vezes com o acompanhamento dos pais, aquela leitura, não chega a ser um problema. Um livro ruim, tudo bem, vamos ler junto ali, vamos acompanhar. Eu até vou colocar o Gonzaga aqui em destaque, porque ele tem um compromisso daqui a pouco e vai nos deixar, o que é uma pena. Mas, verdade, Gonzaga. Enfim. Bom, mas o Maurício estava avisado. Já estava avisado, mas nem por isso. Lógico, porque o ruim, né, a gente pode entrar até num argumento teológico, se Deus é bom, por que o mal existe, né? Essas coisas também existem para ajudar e para crescer. Tá? Se você só tem acesso a coisas, vamos dizer assim, educativas na televisão, no acesso, que eu acho um absurdo já, né, diga de passagem, você cria ursinhos carinhosos. Eu não tenho a menor intenção de ter um filho ursinho carinhoso. Eu acho isso uma aberração, né? Uma coisa horrível, horrível. Isso para mim é outro tipo de maldade. Você cria uma pessoa que está absolutamente incapaz de lidar com o mundo. Sim, ela é o alvo imediato e preferido de tudo que existe de ruim. Porque você criou alguém que é um bibelô, uma coisinha de cristal que qualquer toque destrói, quebra, corrompe. Né? Isso não é razoável. Então, essas doses, vamos dizer assim, né, de maldade que existem nas coisas são importantes para você ensinar. Né? O filme ruim, o livro ruim, um comportamento inadequado das pessoas que estão à volta. Agora, a família tem que estar presente para fazer essa digestão junto com a criança. A criança não tem condição de fazer esse processo todo sozinha. Tá? Sim. Então, isso tudo pode ser encaminhado de forma adequada para que, óbvio, a criança seja a maior beneficiária desse processo todo. Né? Tanto que eu vou usar um coringa aqui para responder à questão da live, né? As influências no desenvolvimento infantil. A maioria delas, para não dizer a totalidade, são da família. As mais fortes, com certeza. Agora, aí sim, o que a família permite que influencie a criança que está sob os seus cuidados? Exato. E de que forma ela permite que essa influência aconteça? Este é o problema que pouca gente quer enfrentar, porque ela exige uma visualização das suas próprias características, dos seus próprios defeitos, daquilo que você não está disposto a assumir uma responsabilidade que é sua e não é de mais ninguém. E aí você vai vendo como isso vai tendo consequências nos filhos que estão ali, né? E você vai, obviamente, arcando com essas consequências em alguma medida. Né? O fato de você delegar isso para alguém significa que você deixa de ter a posição que era sua de direito. Não que você tenha, eu que controlo as coisas, mas você é a pessoa que a criança sabe que pode recorrer para ajudá-la. Quando você terceiriza isso, delega isso o tempo todo, você para de ter essa confiança. É ao contrário, a criança sabe que não pode contar com você. Exatamente. Porque você sempre que pode. E aí você cria qual é a influência que você permite que aconteça. Primeiro, você demonstra para ela que a sua influência não é das melhores. Tá? Porque o que você está ensinando para ela é justamente isso. Você está ensinando que ela não é importante, que ela não é relevante, que ela é um estorvo. Essas são as coisas que você está ensinando constantemente para quem delega isso a todo custo. Perfeito. E você coloca a criança perfeitamente nas mãos ou nas garras daqueles que querem usar isso de outra forma. E tem uma coisa, né, Gonzaga, assim, como eu falei, naquela conveniência, ela não pode ser a prioridade na família. Não pode ser. Isso é categoricamente. Porque, por exemplo, como que a conveniência aparece no dia a dia em termos de prioridade? Por exemplo, imagina o seguinte cenário. A criança está jogando videogame e tudo bem, não está enchendo paciência. De repente ela vai lá e derruba o suco
derruba o suco na roupa, sujou a roupa. Aquilo irrita os pais, aquilo incomoda. Por quê? Porque você interferiu, né? Você violou aquele estado de tranquilidade, de não preciso fazer nada. Então, pô, a criança está jogando videogame, tanto faz. Agora, derrubou o suco, pô. Então, peraí, será que não deveria ser o contrário? Crianças derrubar sucos é normal, né? Acho que em toda a história da humanidade as crianças derrubavam copos com líquidos dentro, né, Gonzaga? Tem registro disso lá na filosofia grega? Então, assim, mas o videogame tudo bem. Então, ali, está sendo influenciada por sabe-se lá o quê, e o pai tudo bem. E, de repente, acontece um... Então, assim, parece que as coisas do dia a dia que deveriam ser ignoradas, você põe na máquina ali, a roupa ali, estragou a roupa, tanto faz, né? E aquilo se torna prioridade e aquela educação propriamente dita, que é o que está entrando na cabeça da criança, fica de escanteio, em nome da conveniência dos pais. Não sei se eu estou forçando a barra aqui, mas eu tenho um pouco essa percepção. Não está errada, né? Eu vou dar agora só jogar a bomba para vocês, porque agora eu preciso sair mesmo. Então, também, porque eu vi coisas importantes aqui que estão aparecendo no chat. Está aparecendo muita coisa legal hoje. Lógico. A questão é a seguinte: a gente está lidando com uma questão onde existe liberdade para os pais fazerem as coisas. Você fala, o pai trabalha numa mina de carvão, entendeu? Ele tem que entrar lá 4 horas da manhã, sai às 3 da manhã e tem 1 hora para sair da mina e dormir, entendeu? Porque ele precisa comprar comida para aquela criança não morrer. O que ele vai fazer? Ele só vai trabalhar, né? Porque Sim. Ele está lidando com a vida da criança. A criança, para ser bem ou mal educada, precisa estar viva. Então essa análise vem primeiro. Depois de viva, a gente vai sempre fazendo, a gente dá o passo na medida que a gente consegue. Exato. Né? Como é essa autorreflexão que tem que ser feita por parte dos pais, dos educadores, em geral, quem lida com crianças, eu estou, de fato, dedicando o tempo a coisas que são importantes e por isso não consigo me dedicar, no caso, né, a dar orientações mais precisas para a criança. Isso é uma coisa. Agora, não, eu precisava nessa hora, né, assistir, sei lá, Dança das Estrelas, né, aquela parada lá, aqueles babaca tudo dançando, porque aí, pô, eu tô The Voice Kids, The Voice Kids, entendeu? É o melhor programa que existe no universo, eu preciso parar pra assistir essa merda. Então, aí o que acontece? Se é essa a avaliação, aí tem uma coisa errada, entendeu? Óbvio, todo mundo precisa descansar? Precisa, mas a criança também, né? Ela precisa descansar, ela precisa de atenção, ela precisa de todas essas coisas. O problema da conveniência é que ela envolve muito egoísmo. Na medida em que ela envolve egoísmo, você está fazendo errado, né? Agora, se é aquela história do, não, eu preciso descansar um pouco, senão eu vou enfiar um soco na cara da criança, então descansa, deixa ela no videogame, entendeu? Deixa ela fazer outra coisa, porque se tá nesse nível, é melhor você não interferir. Agora, se a todo momento você usa essa justificativa, obviamente tem uma coisa errada com você, né? Sim. Ninguém fica no estado de tensão o tempo todo. Ou então você vai ter que, infelizmente é assim, é que ninguém gosta disso, mas você vai ter que rever a sua vida inteira e tomar decisões diferentes. Sim, sim. Então talvez não valha mais a pena dedicar tanto tempo a isso, talvez valha a pena eu rever um monte de coisa, talvez valha a pena eu mudar de emprego, mudar de casa, de lugar, de universo. Às vezes acontecem essas reflexões. Mudar os hábitos, né? Dormir, importante. Se alimentar bem, dormir bem, fazer atividade física, né? Tirar alguns alimentos. Porque, pô, se você... A gente já falou disso em algumas lives antigas, inclusive tá no canal lá, tem o pessoal perguntando se fica gravado, busca lá. A gente fala muito sobre isso, a gente gasta energia no trabalho e chega em casa exausto. Vamos fazer o contrário, eu vou chegar em casa, eu vou chegar cansado no trabalho porque eu me dediquei à minha família, né? O chefe vai poder reclamar? Idealmente assim. Mas assim, mas, bom, eu até lembro que... então beleza, então... Vai lá, Gonzaga, obrigado, viu? Valeu, Gonzaga. Valeu, Clóvis. Vamos marcar irmão. Fazer outra dessas. Vamos. Com certeza, com certeza. Maurício, gente aí no Valeu. YouTube, abraço. Prazer. Pronto. O Gonzaga tem compromisso aí, vai largou a bomba aqui. Vamos, então, já que largou a bomba, vamos responder as perguntas do chat aí, Clóvis. O que você acha? Vamos, bora. Tem bastante coisa vamos aqui. Responder. Vamos lá, tem bastante aqui. Deixa eu puxar lá de trás aqui. Ó. Como os pais podem orientar seus filhos no uso seguro e responsável das redes sociais? Dá para responder essa pergunta de várias maneiras, né? Primeiro, que a Isabel aqui mais cedo falou, acompanhamento é importante, né? Só que existem tecnologias que conseguem monitorar de uma maneira saudável. Até, não sei se vocês receberam o nosso e-mail hoje, no e-mail que foi hoje eu recomendei um aplicativo
e que eu uso aqui em casa. E não só porque estou desconfiado que vai fazer alguma coisa errada na internet, não é por isso. É pelo uso acidental também. Às vezes você está ali, clica num link sem querer, de repente, né, a internet é assim, 2, 3 cliques, você já está num lugar totalmente inesperado. Ou às vezes o computador está com vírus e abre uma coisa que não deveria. Isso acontece. Então, tem um aplicativo. Pode responder aí, Cláudio, o que você diz aqui para a Suzy em relação a o que você faria? A criança vai ter o celular, sei lá, já está com ela. O que você recomenda para os pais? Olha, eu gosto sempre de ir, vai parecer bobo o que eu vou falar, mas você tem que ir no início, na raiz do problema, para poder ter uma solução adequada. Então, como o Marcelo bem disse, o que acontece hoje é que a maioria dos pais, infelizmente, não tem bem ordenado os princípios e os valores. O que eu quero dizer com isso? Uma criança, e tudo acontece basicamente de 0 a 7 anos ou 0 a 10 anos, ela absorve tudo com o cérebro que não é capaz de reagir. Ela não tem a forma adequada de reagir às situações que são impostas. E aí entra o dever do pai de mostrar, ensinar, perder tempo com ela, explicando, mostrando, sendo lúdico, porque ela não tem capacidade. E aí, de repente, acontece isso que você disse, solta na mão dela um celular. O problema, eu vejo o problema não dela entrar na rede social. Ela pode até ter maturidade para entrar o problema é a reação dela diante de situações imprevisíveis que ela não tem a menor capacidade e noção de lidar. E isso é responsabilidade e as crianças têm dos pais. Elas tendem a acreditar imediatamente, né? Se você pegar ali e se alguém gerar uma imagem de inteligência artificial de um alienígena e postar ali, a criança fala, nossa, é verdade isso daí mesmo, nossa, deixa eu ver, volta ali, pai, deixa eu ver aquilo. Aquilo já impactou. Essa é a questão. Essa é a questão. Aí você fala, aquilo é um desenho, já impactou, assim, já influenciou o imaginário ali, pronto, já se chocou. Essa é a questão. E aí você já tem um problema. Então, a gente como pai, tem que trabalhar na prevenção. Eu sempre digo isso, a prevenção dá menos trabalho, é mais barata e resolve. O que é a prevenção? Desde pequeno, você tem que ter alinhado, muito bem definido, e eu acho que é isso onde, aí eu me incluo, nós como pais falhamos demais na educação. Você tem que ter muito bem alinhado e ter muita certeza de quais são os seus princípios e valores, sabendo fazer a distinção de princípio e valor. Princípio é algo que está para além, é algo que é natural e que, independente de você ter consciência ou não, ele rege a sua vida, ele rege a natureza, ele rege o mundo. E aí você pega isso, e aí entra o teu valor, que é uma coisa interna tua, que diante da percepção desse princípio, você vai falar, isso aqui, nossa, isso aqui eu preciso dar atenção e preciso seguir, isso tem que ser um valor da minha vida que eu vou perseguir, vou passar para o meu filho. Vou dar um exemplo. Se eu te falar, todo ser humano tem valor. Isso é um valor ou é um princípio? Isso é um princípio. Por quê? Ele é o princípio da dignidade humana. Todo ser humano é digno. Então ele dá o princípio da dignidade humana. Aí eu te pergunto, humildade é um valor ou é um princípio? É um valor. Por que é um valor? Porque você é humilde à medida que você entende que todo ser humano tem valor. E então você deixa de achar que você é superior, achar que a tua vida vale mais do que a de um mendigo. Então o teu princípio, o teu valor, humildade, está atrelado ao princípio da igualdade. Isso é sutil e a maioria de nós não percebe. Porque se você não tiver isso, e se você não falar a mesma língua, pai e mãe falar a mesma língua, como é que no meio de toda essa confusão, todo esse bombardeio tecnológico, e na escola, e na televisão, onde ele abre, tem um bombardeio querendo passar uma mensagem de algo que é bom, que não é, no fundo, tudo ligado ao consumo, estão sempre querendo te vender algo, querendo que você consuma algo. Como que você vai blindar, como que você vai ensinar o teu filho se você não tiver isso bem definido? Você entende? Você trabalha desde criança mostrando para ele, olha, é isso.
É isso, é isso, é isso. E num trabalho, como eu disse no começo, você vai acompanhando ele ali de mão dada, Uhum. e à medida que ele ganha um pouquinho de mais de conhecimento, você vai dando mais liberdade e vai soltando. Vai dando mais Isso. liberdade e vai soltando. E lembrar aquilo que o Gonzaga falou, né? Os pais são os maiores influenciadores. Por mais Total. que fique assim, Total. mesmo que seja menos tempo, Total. o contato com os filhos seja por pouco Total. tempo, é mais forte. Porque, cara, para a criança Total. pequena, os pais são os heróis. Né? Tem Os até heróis. as mães adoram aquela época que a Os criança acha que a mãe é a mulher mais bonita do mundo. Toda Sim. criança, não, minha mãe é a mulher mais bonita do mundo. Sim. Tipo, essa fase passa, né? Mas tem aquele período. Sim. Aquele período é legal. Sim, sim. E Isso outra aí, coisa. tá, tem que estar presente, né? O que a Isabel ali comentou é fundamental. Tem, isso. E outra coisa. É fato também, isso é conhecido de todos. A criança aprende por imitação. Imitação. Exatamente. É imitação. Não tem, você vai falar, aprende por. Ela não vai, logicamente, o cérebro humano só vai alcançar a sua maturidade com 25 anos. Ela não tem maturidade para, de forma lógica e consciente, chegar a uma conclusão que isso é certo ou que é errado. Ela só vai imitar. Ela vai olhar, pô, mas meu pai fala palavrão, xinga todo mundo. Ela vai fazer a mesma coisa. O meu pai fica o dia inteiro na televisão, no celular. Ela vai fazer a mesma coisa. Exatamente. Então, esse trabalho, infelizmente, não tem como fazer esse trabalho se não gastar tempo. Então, como o Gonzaga bem disse, você tem que reordenar a sua vida, as suas prioridades, porque isso não tem como ser feito se não gastar tempo. Você tem que gastar tempo fazendo isso. Tem que gastar tempo. Porque acontece isso muito, até no meu set terapêutico. Meu filho não serve para nada, não quer saber de nada, não tem vontade de nada. Meu filho não gosta de ler, meu filho não gosta de fazer tal coisa. A primeira pergunta, o ambiente onde ele foi criado, alguém fazia isso? Sim. Lá ninguém gosta de fazer isso, nunca fez. Então como é que você pode cobrar isso dele? Exatamente. Que é o que a gente comentou bem no comecinho, né? Você pede para o seu filho alguma coisa que você não consegue fazer. Você quer que o filho manda a criança ler e você, enquanto a criança está lendo ali, eu estou aqui no celular fazendo qualquer coisa. E você está falando para você, pô, meu pai está mandando eu ler, minha mãe está mandando eu ler, ninguém quer ler, não tem livro em casa. Eu até comentei, né? Eu nem lembro onde eu comentei, mas assim, você entra numa casa hoje em dia, num apartamento, numa casa, qual que é o objeto com maior destaque, portanto, maior veneração numa casa? É a televisão. Com certeza. Ela está no melhor lugar da casa. E tamanhos gigantescos, que às vezes condiz com o ambiente. O melhor sofá é o sofá que te coloca diante da televisão. A casa inteira está voltada diante daquele objeto, né? Que poderia ser uma estante de livro. Então, assim, você vai querer que o teu filho vire um leitor, e cadê a sua biblioteca? Cadê os seus livros lidos? Exatamente. Então, ou seja, o mimetismo aí é importantíssimo. Você tem que saber, tem que gastar tempo, porque essa é a forma que o seu filho vai aprender. Então, assim, tem dicas, obviamente. A gente pode elencar dicas. A que você disse, controle o tempo de tela, respondendo a pergunta dela. Controle o tempo de tela, estabeleça horários que ela possa acessar, acesse junto com ela, porque você estando ao lado dela, mesmo que ela veja um filme ruim, mesmo que ela veja uma cena ruim, você está lá para apontar para ela, para que ela possa discernir. Porque o erro também serve como exemplo, também serve para a educação. Também serve para a educação. Só que para isso ela precisa da tua ajuda, porque ela não é capaz de discernir. Para ela, ela não consegue fazer essa distinção. Tem essa pergunta aqui, tem várias. Eu estou achando bacana que hoje a pessoa está mandando pergunta e a gente está aqui para responder todas. Vamos lá. É isso aí, essa aqui da Suzy é bem interessante. Como as redes sociais podem influenciar a autoestima e imagem corporal das crianças? Isso aqui é bem interessante. Primeira coisa que vale lembrar que esses aplicativos e os jogos hoje em dia são desenvolvidos utilizando avançadíssimas técnicas de psicologia com a finalidade de gerar vício. Mas como é que funciona então? Como é que isso é possível, gerar vício, usando o quê? Usando sistemas de comportamento e conhecimentos de matemática também. Padrões? Como assim matemática? Bom, quando você está ali no celular, você abriu, aparece alguma coisa, geralmente dentro do seu interesse, porque o algoritmo te entrega alguma coisa do seu interesse. Nesse momento, o seu cérebro ele fica feliz, porque é assim que o negócio funciona. E o cara que desenvolveu, ele sabe disso. Inclusive, aqui fazendo parênteses em mim mesmo, né, o
chefe do Facebook, quando ele saiu, ele disse que se arrependeu de ter criado aquilo daquele jeito, porque ele alterou a maneira como as pessoas se relacionavam. Ele falou que ele estragou, né? Por isso eu li também. Ele confessou ali que aquilo foi feito deliberadamente e estragou a maneira como as pessoas se relacionavam e se relacionariam para sempre. Ou seja, a rede social ela tem esse poder de usando isso. Então, voltando lá. Então, você viu o negócio que você gosta, você gera uma substância chamada dopamina. Aquela dopamina te dá uma sensação, que legal, por isso que eu abri para ganhar dopamina. Quando você vai lá e rola o negócio, vem outro e outro. Cada novo estímulo agradável gera uma dopamina. Essa dopamina, ela te deixa feliz. Te deixa animado. Só que quanto mais você se acostuma a ela, igual café, quando você vai tomar café, você tem que tomar um monte de café. Dopamina é a mesma coisa. Você ali, puxa, ganhei esse tanto de dopamina. Para ter a mesma sensação amanhã, você precisa de mais, que tem mais receptor de dopamina, e para ter a mesma sensação, você precisa de mais. Então você precisa de mais rede social, você precisa mais ágil, você precisa de um vídeo mais engraçado, mais rápido, mais estímulo. O videogame faz a mesma coisa. A hora que você fala assim, vamos parar um pouquinho e ler, é absolutamente impossível, porque o livro não vai te dar um estímulo comparável. Você abre o livro, você não tem aquele estímulo visual, sonoro, colorido, movimento, que o livro tem. Até a gente fez um post há um tempinho, que é dicas para o seu filho não gostar de ler, e um deles é, peça para ele ler depois de mexer no telefone, no celular, no videogame, não vai fazer. Não dá para ler. Então, entender essa dinâmica da dopamina é fundamental. Isso aí tá. A gente pode fazer uma live especificamente disso e, enfim, dá para pesquisar com certa tranquilidade. Tem muito assunto. É o princípio do prazer imediato, né? É aquele prazer imediato que te dá aquela euforia, aquela sensação de alegria, mas no mesmo instante ela passa, você tem que ir pro próximo vídeo. E aí você tem que ir pro próximo vídeo. E aí você tem que ir pro próximo vídeo, porque ela é muito rápida, que dá origem ao hedonismo, ao prazer imediato. E isso está presente por quê? Porque quando o cara cria isso, ele mede o padrão cerebral, ele mede as cores, a intensidade, o volume, a disposição na tela. Ele está medindo isso e está fazendo um padrão. Fala, isso aqui é o que mais se aproxima da felicidade verdadeira, que é aquela sensação de bem-estar. Tudo tá bom agora. Só que, como você bem disse, isso vai viciando. E aí você tem que aumentar a dose. E aí você tem que aumentar a dose. E aí você tem que aumentar a dose. Ao ponto que nada mais é legal. Nada mais te dá prazer se não for aquilo. É o princípio da pornografia, para ir mais longe. Tá tudo ligado e funciona na mesma área. Sim. Outro assunto. E aí você entra no mundo, né, assim, das coisas extremamente negativas. Mas aqui, a pergunta da Suzy que a gente ainda não respondeu, que tem a ver com a autoestima e a imagem corporal. Primeira coisa, autoestima. Sim. Se você abrir redes sociais, internet, como todo, você sempre vai ver os casos extremos. É só experimentar. Ele entra no Google, escreve o nome de uma doença de pele. Você vai ver as piores fotos. Você não vai ver aquela que está no seu feed. Você vai ver uma foto e fala, nossa, que coisa horrível. E isso vale para beleza também. Ninguém posta uma foto. Você, Suzy, você, mulher, enfim, tira uma foto sua. Você vai postar que ficou ruim? Você vai postar que ficou boa e vai tratar a foto e vai colocar filtro. Por quê? Por que eu vou colocar uma foto minha ruim? E isso todo mundo faz isso. Tira 30 fotos, tira 20 fotos. Essa eu não gostei, até achar uma que gosta. E ainda vai lá e trata, ajusta ali, beleza. Então vai aquela foto que provavelmente não representa. Porque você tirou 30, ficou uma boa. Vamos lá, vamos usar a matemática, vamos tirar a média. É o oposto. Pega a melhor, a pior, posta aquela do meio. Então, provavelmente é uma que você não gostou. Então, mas aí a referência vem das melhores fotos de todo mundo, vem dos melhores casos de todo mundo. A autoestima vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Certeza. A internet providencia isso. Com certeza. Ela entrega isso. E ela está ligada justamente a essa satisfação, né? Você precisa ser feliz, você precisa estar bem contigo, você precisa estar sempre bem, que é uma outra grande mentira. É impossível você estar sempre bem. Se você está rindo sempre é porque você é bobo. Não tem outro motivo, você tem algum problema. Não tem como, cara, porque a vida, ela precisa
a nossa consciência, o nosso cérebro necessita de todas as experiências, inclusive da não estar bem, porque o não estar bem vai fazer com que você busque soluções para poder estar bem. Então, se você está sempre bem, você vai virar um zumbi. Você entende? Você viraria um zumbi. Eu lembrei de duas coisas, que ela foi específica em relação à imagem corporal, né? E eu lembrei que tem uma rede social que não é tão conhecida, que... qual que é o lance, qual que é o objetivo daquilo lá? Eu não lembro exatamente, mas assim, ele toca um sino e você tem que, naquele momento, pegar o celular, tirar uma foto sua e postar. Sem filtro. E assim, o que acaba acontecendo, por isso que ficou interessante, você vê as pessoas como elas são. Você vê, às vezes, a mulher tá ali, não teve tempo de passar maquiagem, ela posta daquele jeito. E todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Então você vê as pessoas como elas são. E eu lembrei de mais um caso, eu não vou lembrar o nome do perfil, mas é um perfil de uma mulher, é uma loira, se eu não me engano, é um perfil alemão, e ela posta sempre duas fotos. Uma dela com o filtro, e uma depois sem filtro, e às vezes ela faz uma animação acrescentando os filtros. Então você vê a imagem dela, sei lá, como todo mundo costuma fazer, aquela imagem, aquela aspecto de perfeição, e depois ela vai tirando, inclusive a postura. Então ela fica numa postura, faz uma pose, acrescenta filtros, e você vê uma pessoa. E quando ela vai tirando, você vê o que realmente ela é. Aí você fala, pô, mas por que né? Uma pessoa normal. E assim, o mundo é feito cheio de pessoas normais, é isso que é o interessante. Então, o que eu diria para a Suzy, sim, é uma influência negativa, porque vai criar uma imagem de perfeição que nem existe. Não existe. Então, você vai ver, pô, tem gente mais forte, gente mais bonita, gente mais tudo, mas de fato existe. Né? Existe. Mas e daí? Né? E daí? Existe. Você não pode dizer assim, é o problema do relativismo. A beleza é relativa. Não é. Se eu te apresentar algo muito feio, você vai falar que isso é feio. Tanto como existe o belo que, se você colocar eu do lado do Brad Pitt, é impossível você dizer que os dois são tão belos quanto. Talvez a minha mulher ache isso, mas é porque ela deve ter algum problema visual. Mas é impossível. Ninguém vai falar, não, vocês são tão bonitos quanto. Então existe. É que o relativismo, mas aí é outro papo para outra história, o relativismo vem e destrói isso. E aí cria o problema de que o ser humano tem 3 buscas fundamentais. Uma delas é a aceitação. Você busca por aceitação. E como é que funciona, mais ou menos, esse negócio de aceitação? Você tem que pertencer a um grupo. O pertencimento à aceitação. E aí você olha essas imagens, respondendo a sua, tá? Aí você olha essas imagens, todo mundo belo, bonito, no mesmo padrão. Se você se olha no espelho, e não vê aquilo, pô, eu não vou ser aceito nesse grupo. Exatamente. Então, aí a sua autoestima cai. Perfeito, é isso aí. Essa eu acho que é o mais simples. O senso de pertencimento aí é perfeito, porque você quer ser como aquela. Então, o que você vai fazer? Ou você vai tirar uma foto e aplicar os mesmos filtros que a outra pessoa aplicou, para fazer parte daquele grupo, ou você vai se sentir mal. O problema é que quando você olha no espelho não tem filtro. Entendeu? Só que o seu imaginário, aí respondendo a pergunta da Suzy, o seu imaginário, o cérebro ele não tem condição assim de separar o que é verdade e o que não é. Quando você olha uma foto de mentira, uma imagem de mentira e uma imagem de verdade, o cérebro não tem essa separação. Não. Essa separação é feita no nível consciente. Você olha e fala, eu sei que isso aqui é falso. Só que o seu subconsciente não sabe. Esse que é o lance. Exato. Que tem que se preocupar. Tem que se preocupar com isso. Porque depois o seu sentimento vai ser comparado não no nível consciente, mas no subconsciente. E aí você fala assim, eu sou mais fake que todo aquele pessoal, mesmo sabendo que aquilo é falso. E eu posso trazer depois experiências de psicologia que provam isso. Sim. É realmente assim. Então, respondendo a pergunta da Suzy, que a gente acabou falando um tempão, que é bem interessante essa pergunta, assim, influencia muito negativamente. Muito negativamente. Então, vale a pena, né, voltando àquela ideia da Isabel, acompanhar e falar, você sabe que isso aqui não é de verdade. Insistir para que, de certa forma, o consciente compense essa influência. E digo de novo, quem desenvolve esse software sabe disso. Tá? Isso não é por acaso. E muito mais do que nós. Muito mais do que qualquer um de nós que está assistindo aqui.
Vamos lá que tem mais perguntas. Aqui, Maurício Rodrigues, não lembro de você antes nas lives, bem-vindo aí. Quer se livrar do filho, passando compete dos competência, né, dos próprios pais para terceiros. Aqui acho que é passando a tarefa, né, dos pais para os terceiros. Sim, e qualquer terceiro vale. Qualquer terceiro vale. É que a gente estava falando. A gente estava falando disso, acho que na época. Põe no videogame, tá bom. Não tá enchendo a paciência, tá ótimo. Larga lá e tá tudo certo, né? Então esse que é o problema. Você vai comentar aí ou vamos para o próximo? Pode ir para a próxima, que essa Bora que tem bastante, ó. Thaís aqui, ó. Gostaria de saber até que ponto os pais devem interferir na escolha das amizades dos filhos. Quando pequenos, nós escolhemos por afinidade com os pais. Mas e a escolha da criança? Começa quando? Eu não vou responder porque é parte interessada aqui. Eu não vou me manifestar, Cláudio, essa é contigo. Inclusive, você tem filhos mais velhos do que o meu, então você tem mais experiência nisso. Deixa eu entender. A pergunta, então, é quando eu posso deixar ela decidir pelas amizades? Sem me exatamente. Bom, a criança, quando é muito pequena, eu vou colocar a pergunta de novo. A gente fala, pô, esse aqui, vamos ali, não vamos ali, esse aqui parece legal, esse aqui não parece legal. Sim. Parece que tem afinidade, parece que não tem afinidade. Agora, tem a partir de uma idade que você fala assim, bom, ele que decide ou ela que decide, e eu não vou interferir, deixar a escolha. Não tem, eu não posso dizer uma idade específica. Isso aí é você, pai, vai ter que ter a sensibilidade de discernir de tudo isso que eu disse que você tem que dar para ele, esses princípios, valores, o seu tempo gasto, etc. Você vai ter que ter essa sensibilidade de soltar de vez, igual andar de bicicleta, né? Você vai ensinando ele ali, vai ter um mudado momento que você vai largar de mão e ele vai sair com a bicicleta e vai embora. É exatamente isso. Vai chegar algum momento que você vai ter que desgrudar, só que quando é esse momento? Quando você perceber que ele consegue, diante das situações, agir de forma responsável. Quando ele consegue, diante de qualquer situação que você vê ele passando e etc., ele consegue trazer soluções com responsabilidade, é a hora que você pode soltar ele e se vira, filho, o mundo é teu. Na analogia da bicicleta, quando você sabe que ele não vai cair nem ir para lugares inadequados. Exato. Né? Mas, é isso. Mas uma hora solta, responsabilidade. Né? Que vem com a responsabilidade. Isso é quando ele perder a irresponsabilidade da juventude. Quando ele começar a saber. Essa coisa de idade é só uma referência, porque tem criança que tem uma maturidade e que desenvolve num ritmo diferente de outra, né? Total. Isso quando desenvolve, né? O Gonzaga Quando desenvolve, porque tem gente lá com seus, inclusive psicólogos, não lembro onde você dizia que a adolescência tem se estendido até os 50 ou 60 anos. Então aquela mentalidade de um jovem às vezes se estende até a fase adulta. Você imagina o tanto de dificuldade que a pessoa vai ter para lidar no trabalho, para se locomover em vias públicas ali com outros carros. Não é moleza, não. Tem que ficar claro que idade não é sinônimo de maturidade. Nunca foi. Idade não é maturidade. Então, não importa a idade. Por isso que é difícil falar em idade, né? Uhum. Não é maturidade. Vamos lá, aqui ó, Gisele, nossa colega também. Ó, vi uma psicóloga comentando que os tais vídeos unboxing. Unboxing é um vídeo, para quem não sabe, que tem o cara do canal ali, ele compra um produto, ou geralmente a empresa manda o produto para a pessoa ali, sem custo, e ela vai abrindo e comentando e falando e testando o produto, e tem muito para brinquedo, então acho que é isso que ela se refere. Pessoas, adultos, abrindo embalagens de brinquedo e às vezes até brincando com o brinquedo durante o vídeo. Eu acho que é isso que ela está se referindo. Unboxing para crianças muito pequenas, então imagino que seja isso. Ainda confunde a realidade com a imaginação. Isso é um negócio que, né, eu comentei, o cérebro ele não diferencia o que é verdade e o que não é. Então assistir, isso é curioso até, eu vou comentar aqui. Ó. E quando vem, elas não têm certeza se brincaram de fato ou não. Então eu vou contar algumas coisas aqui. Essa questão da... O Azaf sumiu aqui de novo. Eu tô aqui. Deu uma osciladinha. Então, essa questão de confundir com a imaginação é muito curioso, porque se você for observar quais são os vídeos no YouTube mais assistidos de todos, é gente jogando videogame. Existem canais, gamers, youtubers, que simplesmente ficam jogando videogame por horas e pessoas ficam assistindo elas jogando videogame por horas. Por quê? Porque
tem uma pouca diferença em termos biológicos, cognitivos, entre jogar e ver alguém jogando. Então é praticamente o mesmo estímulo. O que é bem louco, né? Por que eu estou num jogo, né? Então tem essa questão. E ela comentou aqui, não tem certeza se brincaram de fato ou não. Aí eu vou contar rapidamente para não estender aquela experiência do balão. Você conhece essa do balão, Clóvis? Que eles fizeram, pegaram, então você me corrige se eu comentar alguma coisa errada. Eles fizeram um experimento, né, com consentimento ali, assinaram, levaram as pessoas para o laboratório e pegaram fotos dessas pessoas e fizeram montagens. E essas montagens mostravam o quê? Mostravam elas passeando de balão com a família. E aí, durante essa conversa com o entrevistador lá do laboratório de psicologia, falou assim, você já viajou de balão? Não, nunca viajei de balão. Não, quando criança. Não, nunca viajei de balão de criança. Tenho certeza que eu não viajei de balão. E aí, tudo bem, você não acredita? Mas eu tenho uma foto aqui de você aqui segurando a mão do seu pai, segurando a mão da sua mãe, num balão. Aí a pessoa fica, nossa, eu não lembrava disso. E daqui a pouco ela começa a lembrar. Ela começa a lembrar do dia, começa a lembrar, dá detalhes, lembra dos cheiros, é o mais incrível. Lembra da temperatura, lembra da roupa que estava e começa a criar um negócio na cabeça dela. E aí eles perceberam que as memórias podem ser criadas e memórias antigas podem ser alteradas. Isso a psicologia atual sabe disso e é uma ferramenta muito perigosa, inclusive. E aí, o mais curioso aqui para comentar, Gisele, o que acontece? Quando termina a experiência, eles viram para a pessoa e falam assim, olha, isso aqui foi uma experiência, essas fotos são falsas e não teve esse passeio de balão. A pessoa sai do laboratório dizendo, como não é falso, eu lembro. E aí, cara, quase todo mundo, mesmo vendo o negócio, não acredita que era falso. E aí eles fizeram assim, bom, vamos extrapolar essa brincadeira aqui. E fizeram uma viagem para Marte. Que claramente a pessoa não poderia lembrar de uma viagem para Marte, porque nunca teve essa viagem para Marte. Sim. E as pessoas lembravam. E depois, quando mostravam que era falso, elas não acreditavam. Ou seja, a nossa memória, a nossa capacidade de crer na verdade, ela é muito frágil. Sim. Elas não sabem se brincaram ou não com o brinquedo. Então, respondendo a Gisele aí, contando um pouquinho, é muito louco. Então, essas influências são realmente muito, muito fortes. E eu falo novamente, quem desenvolve esses aplicativos, esses jogos, sabem disso. E essas memórias dessa experiência estão muito ligadas a emoções, né? A emoções, porque a emoção é o que cola a memória. Então ele vai mexer com a tua emoção ali, isso vai colar essa memória até o ponto que você traz isso para uma realidade tua. Aconteceu e eu senti isso e eu senti aquilo. Vai trazendo emoções e vai colando essa memória até o ponto que é indistinguível. Exatamente. Essa experiência é muito louca. Eu li esse negócio, eu tive que ler várias vezes. Falei, não é possível, eu acho que eu que estou sendo enganado aqui. Ó, Ingrid, e quando os pais precisam trabalhar o dia todo e o filho ficar sozinho, como controlar isso? Eu dei a sugestão do custódio, não ganho nada com isso, pelo amor de Deus, e inclusive existem outros que fazem a mesma coisa. Eu só indiquei esse porque eu usei esse por 1 ano, e vou renovar, inclusive venceu aqui, vou renovar, e ele gera relatórios do que foi buscado no computador, no celular. Você consegue bloquear sites por categoria, enfim, dá para controlar de várias maneiras. Inclusive, falei para o Asaf que eu vou chamar um especialista em cibersegurança para fazer uma live e de repente até a gente pode gravar algum curso ensinando, porque convenhamos, a tecnologia não é fácil de acompanhar, não é fácil de acompanhar tudo isso, mas por outro lado, esse custódio é muito fácil de usar. É muito, muito fácil, realmente. Ele já manda relatório no e-mail dizendo tudo que ele pesquisou, quanto tempo ele usou o aplicativo. É bem bacana. Eu coloquei aqui. E você tem que, obviamente você tem que, a gente não falou isso, mas é óbvio, cada situação é uma situação e você vai buscar a ferramenta útil para aquela situação, né? Não adianta você querer pregar um martelo com uma chave de fenda, pregar um prego com uma chave de fenda. Então, cada situação tem uma solução específica que vai demandar no momento. Para esse tipo de situação é excelente o custódio. Vamos lá, Isabel de novo aqui, ó. Isabel participando. Ó, minhas filhas participaram de grupos de alunos na sala.
se eu me lembro bem, você tem umas crianças mais ou menos da idade das minhas, então alguma coisa entre 8 e 10 anos, se eu não me engano, né? Como eu acompanho, já vi algumas crianças em alguma situação agredindo os colegas por não saber lidar com a situação. Vi e esperei para ver qual seria o comportamento das minhas filhas. Na hora que elas vieram me mostrar. Quando elas vieram te mostrar, significa que você está acompanhando. Você é a referência delas. Perfeito. Em questões assim. Mãe, me mostra aqui, me apresenta o mundo para mim, me mostra o que o mundo está. Me ajuda a interpretar o mundo aqui, por favor, mãe. É isso que ela está dizendo. Esse é um sinal positivo. Quer dizer que respondendo aqui também a questão anterior, eu fico o dia inteiro. Ingrid, né, que ela colocou, os pais precisam trabalhar o dia inteiro. Como controlar isso? Veja, a Isabel também trabalha o dia inteiro e as filhas buscam ela para ajudar nessas interpretações. Significa que ela é a referência, o que é muito bom. E o que as amigas estavam fazendo com as outras meninas? Aqui tem um depoimento. Aqui, ó. Nesse momento eu mostrei para elas o que eu entendo que é o mais correto. Pronto. As filhas acessaram a mãe para entender a situação, a mãe deu o parecer dela e a situação está feita, né? Aquela questão, o Gonzaga fala bastante disso também. Não dá para 9 anos, pronto, acertei na média, 8 a 10. O Gonzaga fala muito sobre isso. Não dá para criar a criança dentro de uma redoma, que uma hora ela vai ter que sair da redoma. Então, de alguma forma, e aí os pais têm que decidir, e são os mais adequados para fazer isso, conhecendo as crianças e a maturidade delas, mostrar o mundo pouco a pouco. Você não vai chegar para uma criança de 9 anos, pegar o livro do Anthony Daniels, lá, o Theodore Darling, e falar, lê aqui, para você ver a maldade do ser humano. Não dá, mas assim, olha essa briga, como você resolve, quebrou um brinquedo, vamos resolver desse jeito. E você vai pouco a pouco mostrando como você acredita que deve lidar com o mundo, né? É isso. Aqui, não deve se queimar etapas, não deve. Tem que deixar a criança ser criança, tem que deixar o adolescente ser adolescente. Você não pode cobrar responsabilidade de um adolescente que um adulto tem, e vice-versa. Quando você queima essas etapas, você está mais prejudicando do que ajudando. Pronto. Eu estou respondendo, mas eu vou deixar você, Cláudio, desculpa. Não, bora junto, tá bom assim. Conferir histórico do celular no celular do filho. É possível, mas, Maurício, o histórico no celular, se você souber um pouquinho mexer ali, dá para limpar, né? Agora, se você pegar por esses aplicativos de controle, não dá. Não dá. Porque ele pode pesquisar e depois limpar o histórico ali de navegação, mas fica... Já ficou no arquivo do software. Fica no log do aplicativo, você vai conseguir verificar no aplicativo, mas não necessariamente no celular. A não ser que você tenha outra tecnologia ali que eu não estou sabendo. Se a criança ou adolescente usasse a internet positivamente, seria muito bom. Sim, pesquisas pedagógicas, adultos, artigos científicos, assim vai. Vou falar, eu coloquei meu filho, ele recebeu o tablet dele a primeira vez, ele tinha 6 anos e meio. Por que eu dei o tablet? Porque ele estava aprendendo a jogar xadrez e queria jogar xadrez, joga no tablet. Só que a gente fez um acordo, falou assim, o tablet é para jogar xadrez e estudar. Perfeito. Ele está com 11 e meio agora, ele nunca instalou um jogo no celular, ele nunca fez nada a não ser usar a ferramenta para estudo. Pronto, é um uso positivo. Sim. E o que eu disse para ele? Regras bem definidas. Isso, e eu disse para ele, se você for usar para estudar, você não tem limite de tempo. Então assim, a ferramenta está servindo ele até hoje. O tablet serve ele fornece aquilo que ele precisa e ele quer. Sim. E não o contrário. Né? E a gente não está aqui fazendo apologia a não uso, pelo contrário. Exatamente. Existem coisas excelentes. Inclusive isso que nós estamos fazendo aqui é uma ferramenta que pode ajudar muito e é uma rede social. Então existem. Só que a questão é justamente essa que você disse. E que eu disse lá no começo. Qual o teu princípio? Qual valor você tem? Qual princípio você tem valorado? E como isso você passa para o seu filho em regras bem claras e definidas. Esse é o princípio. Exatamente. Esse é o princípio. Muito bem. Aqui eu já nem lembro o contexto. Aquela frase de mãe, você não é todo mundo. Agora eu estou tentando lembrar o contexto. Eu acho que a criança começa a escolher as amigas dentro da sala de aula. Sim, aqui respondendo de quando que escolhe os amigos. Dentro da sala de aula é por afinidade, né? É aquela questão de afinidade. Sim. Mas a pergunta de antes era
se os pais devem interferir dizendo aquele amiguinho sim, aquele amiguinho não. O que acaba sendo, né, Clóvis, um pouco a ver com os valores da família daquela criança, e não com a sempre criança. vai passar por isso. Por quê? Se ela imita você, se ela tem bem definido e ela é um imitador seu, e você sabe disso, ela mesma vai buscar, ela vai atrair mais ou menos aquilo que está... A afinidade que você disse. A afinidade vem por compartilhar as mesmas coisas. Sim. Então, se isso é bem definido nela, ela vai se aproximar, vai ter afinidade com pessoas que são semelhantes, os pares. Então, também responde-se da mesma forma. Legal, o pessoal parou de mandar pergunta. Mandem perguntas. A gente já chegou no final aqui das perguntas. Não sei se a Suzy ainda está online, se respondeu as mensagens dela, aquela da imagem corporal, uma pergunta muito interessante. Boa mesmo. Bem muito legal. Boa. Bom, a gente pode, até falei com o Clóvis, esse é um assunto praticamente, dá para desdobrar em várias conversas. Chegou mais. Inclusive porque a gente está falando de influências aqui praticamente de internet. A gente se limitou à internet, se limitou a falar de alguns amigos, mas a gente pode... Tudo quanto é coisa influencia, né? Nossa. Pô, parentes, amigos, Sim. que a gente falou pouco, grupos onde ele pertence, na escola, clube. Pô, tudo isso influencia. Sim, um tema muito interessante que a gente pode trazer aqui é a influência das propagandas. Não propaganda ideológica, mas propagandas do tipo, você está ali no YouTube coloca um vídeo de propaganda no meio, 5 segundos pulou. Beleza, não aconteceu nada. A gente pode explorar exatamente o que acontece no cérebro quando você vê uma propaganda. Eu inclusive, levo isso muito a sério e eu pago aplicativos para que eles não tenham propaganda. E eu proíbo os meus filhos de assistir propaganda. Porque aquilo, como tudo que como vocês já perceberam, tudo é planejado cientificamente e matematicamente para dar o resultado. Então, aquilo vai criando, o que você falou do hedonismo, você vê propaganda, sempre tem um jogo mais legal, um carro mais legal. A propaganda tem um efeito muito poderoso. Geralmente você vê que o áudio está mais alto, então ele ativa a atenção. Todo calculado. Sim. Então é complicado. E tudo voltado para, assim, nada é aleatório. Tudo tem. O cara que está fazendo isso, ele tem um objetivo, ele tem um motivo, ele estudou muito e ele está agindo onde ele sabe que vai te pegar. É muito simples e claro. Sim. Agora a gente também pode fazer uma conversa depois, que hoje a gente já está chegando ao fim, falando sobre influência, por exemplo, positivas. Por exemplo, influência... tem bastante. Esporte. Bastante. Escolher... Aí a gente pode trabalhar a importância de escolher um bom professor, como escolher um bom professor, né? O que aquele cara está ensinando além da matéria que você contratou. A gente pode trabalhar esse tema da influência de várias maneiras, então quem está aqui no chat ou entrar depois, deixa aqui nos comentários que tipo de assunto, que tipo de tema a gente pode explorar em outras conversas, que o Clóvis, espero que ele tenha curtido aí o papo, volte muitas vezes. Estou à disposição, foi um prazer imenso. Estou à disposição. Aqui vamos mais algumas perguntinhas e a gente encerra por hoje, que já está tarde. O problema da adolescência, o jovem já pode buscar justamente más companhias para chocar os pais. Sim, é possível. Sim. Mas isso depende, esse é um tema muito interessante, né? O Clóvis vai responder isso aí, mas eu diria que depende, aí ele responde de novo, dos valores e dos princípios estabelecidos em casa. Sempre. E assim, quando as crianças fazem algo para... Isso, deu uma osciladinha aqui de novo, tudo bem. Voltou. Não, tranquilo. Quando as crianças têm ações desse tipo para chocar os pais, às vezes arranjam um namorado que sabe que os pais não vão gostar ou coisas do tipo, isso tem um motivo. Essa necessidade de chocar, de violar os princípios, tem uma causa, e isso a gente pode também trabalhar em alguma live propriamente disso, mas o Clóvis, eu vou deixar você falar aqui um pouquinho. Bom, o Maurício já disse muito bem. Eu não posso dar um motivo genérico, tá? Não tem como você dar um motivo genérico, porque existem vários, a gente pode discutir numa outra live tranquilamente. Com certeza. Mas basicamente, se quiser que eu resuma em uma fala, é a que você disse. Quando você tem os acordos, os pactos, os princípios, os valores bem definidos desde a primeira infância, dificilmente isso vai acontecer. Pode acontecer? Pode.
Mas isso vai entrando, pela imitação, pela parceria, como a gente disse no começo, de estar ali do lado, se envolvendo no mundinho dele desde cedo, e ele entendendo que você o ama e como você o ama, e se envolvendo no mundinho dele, dificilmente ele vai levar para esse lado de ter que afrontar. É muito difícil. Só que aí cada caso ele vai fazer isso por vários motivos, vários. E isso a gente tem que discutir com mais calma porque é mais Boa. profundo. Eu anotei aqui, ó, por que os adolescentes fazem coisas para chocar os pais. A gente pode fazer uma live sobre isso, porque é um negócio complexo e surpreendentemente evitável. Essa coisa de, ele está na adolescência, está na idade de fazer coisas desse tipo, de tentar superar a autoridade dos pais. Isso daí, eu lamento dizer, mas é um mito. Assim, não que não aconteça, mas que isso é obrigatório, que faz parte, não é verdade. Inclusive existem estudos sobre isso, que mostra justamente o que o Clóvis falou. Ele está certíssimo. Pais presentes que acompanham o desenvolvimento da criança como um suporte emocional, como um suporte de apresentar o mundo, esses adolescentes e adolescentes participativos, sabendo o seu papel na casa, sabendo a importância do que eles fazem dentro da própria casa, eles não viram adolescentes rebeldes. Exatamente. Então, assim, todo adolescente dizer que todo adolescente é rebelde porque é adolescente é um mito. Acontecem duas coisas básicas aí. A gente vai falar um pouco, mas na próxima a gente fala a fundo. Duas coisas básicas. Na adolescência, existe uma queda de aproximadamente 33% da dopamina. Olha só, então ele precisa de estímulo mais forte, né? E o que a dopamina faz? Ela é responsável basicamente pelo seu bem-estar. Então, se você percebe que na adolescência é normal o adolescente não estar contente com nada, tudo ser muito difícil para ele, muito complicado, tudo é muito ruim, é normal. Soma-se a isso o fato de, na adolescência, ser o local propício para ele começar a se testar, para ele começar a saber o que ele é bom, para ele começar os enfrentamentos individuais dele do mundo. Você já tem aí uma diferenciação muito grande, nem sempre, se tiver essa base que o Maurício acabou de dizer, ele não vai trazer essa rebeldia. Pelo contrário. Pelo contrário. Sim, adolescente é uma criatura aí que dificilmente única funciona. Porque tudo isso que você falou, e junta ainda um efeito no cérebro que acontece, inclusive em idades diferentes dos meninos e das meninas, que ele perde a capacidade de ler a fisionomia dos outros. Exato. É muito louco isso. Então, por exemplo, o Clóvis me parece uma pessoa que está ali à vontade, feliz. O adolescente ele não consegue identificar. As crianças pequenas não conseguem, depois elas aprendem, isso que é curioso, a criança pequena não sabe, depois aprende e na adolescência esquece. E depois volta. Ele oscila. Não consegue ler as expressões microfaciais. É uma questão cerebral, então ela perde essa empatia, tem uma diminuição de empatia. É que eu estou na câmera. Diminuição de empatia, aumento da necessidade de estímulos mais fortes por conta da questão da dopamina, né? E existe aquela questão da síndrome do super-homem. Ela perde a capacidade de avaliar riscos. Exato. Então, porque de repente, é a fase específica para ela se testar, ela precisa disso. Sim, ela não pode queimar essa fase. Mas saber avaliar os riscos é perigoso, né? Porque aí que você vê. Por isso que tem lá. Tem países que para poder dirigir são 21 anos, né? Aqui no Brasil é 18, mas tem países que é 21 que levam em conta isso. No 21 já está passando essa coisa aí. A molecada corre, e não é que ela corre porque está correndo, ela corre sem perceber que está fazendo um negócio perigoso. Porque não tem capacidade. Não tem. Por isso que a importância dos pais presentes. E não é na adolescência. Se ele não fez isso até os 10 anos, na adolescência vai ser muito mais difícil. E eu acho que sem a ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, é mais difícil ainda. É mais difícil. Eu estou querendo encerrar a live, mas está vindo umas perguntas legais. Olha aqui, ó. Estela, como percebe as influências dessa exposição nas atitudes da criança? Essa é uma pergunta bem difícil. Vai essa aí contigo, vai, Clóvis. Primeiro, assim, eu vou responder de forma genérica, porque para responder exato, eu teria que saber especificamente o contexto. Mas, geralmente,
você começa a perceber a mudança de atitude dela em relação ao que ela, ao tratar os amiguinhos, ao tratar os parentes, ao tratar os próximos. Você começa a perceber que ela muda drasticamente a atitude dela. É porque ela está recebendo alguma coisa que ela não tinha. Porque ela não muda sozinha, lembra? Ela está sempre imitando alguém. Quem que ela está imitando que está trazendo isso para ela? Aí você consegue identificar quem é essa influência. Básico, tá? Mas ajuda muito. Claro, isso aqui também é uma pergunta complexa. Se a gente fosse explorar, precisaria de uma... contexto. Exatamente. Essa Por é isso genérica, mas a gente pode tratar disso porque é um tema muito legal, que é como escolher um bom professor. Porque, por exemplo, Exato. você vai colocar lá na academia, você tem que conhecer quem que é o cara ali, quem que vai ser a referência máxima dentro daquela academia para o meu filho. Ele está ali, que nem comentou ali, vê o histórico do YouTube. Quem que é ali, pelo histórico dá para saber qual é a maior exposição, quem que é a autoridade ali em termos de quem ele vai imitar. É necessário. E é o tempo todo. E a gente faz isso não é porque é criança, mas é adulto também. Então, se você está ali, muda de emprego, passa a entrar num emprego novo, em que as pessoas têm um vocabulário às vezes com mais palavrão, ou brincadeiras de um tipo... ou são pessoas com sotaque de algum lugar, ou com expressões regionais de algum estado que não é o próprio. Daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa, você está mudando o jeito de falar. A gente é um ser de adaptação. O tempo todo se adaptando. Adaptando. Lembrando daquele que o Clóvis falou, que é o senso de pertencimento. Você não vai chegar no ambiente de trabalho e falar assim, que eu não quero nada com ninguém aqui, dane-se, eu não quero falar com ninguém, você vai buscar eu vou ser eu mesmo. Não dá. Você vai buscar ser aceito. Não é natural. E... Bom, eu vou ter que meio que encerrar, porque senão vai vir pergunta aqui. Não, fechou. E aí, semana que vem não tem nem assunto para falar. Maurício Ruiz, muito boa conversa, parabéns a todos. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. E a gente está aqui justamente para conversar com vocês. Então, sempre voltem aqui nas quintas-feiras. A semana que vem tem feriado, então a gente vai fazer na quarta. E... participem, a gente está aqui, a Tutora existe para isso, para conversar sobre educação sempre. Então, a Suzy está aí, parabéns, legal. Eu te dei várias respostas aqui, não sabia se você ainda estava na live. E ajudem o canal compartilhando, dando like, deixem os comentários aí, porque tá a taxa de engajamento, sei lá, e aí chega para mais gente. E a gente está realmente tentando fazer esse trabalho. Tem mais aqui, a Gisele, legal, você está aqui conosco até agora. Maria, parabéns aos participantes. Isabel, quando você tiver café, você me manda, porque eu lembro que você tinha um café muito legal, tem uma plantação de café. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito, Clóvis. Se vocês gostaram aqui da participação do Clóvis, deixa aí um comentário também. Porque eu vou trazer ele mais vezes nas lives. A não ser que vocês não gostem dele, aí eu não trago. Pode falar mal de mim também. Maurício, faz o seguinte, na próxima, fica de fora, deixa o Clóvis e o Gonzaga. Não tem problema, tá? Eu não me ofendo com esse tipo de coisa. Mas tamo junto aí. Clóvis, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Eu quero agradecer a todos vocês. E como o Maurício disse, participem, tragam suas dúvidas, aquilo que vocês querem ouvir, aquele assunto que você quer discutir, tragam. Esse é um espaço seguro. A Tutora é um espaço seguro para a educação. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado, Maurício. O Marcelo aí também. Participar demais. Legal. E aqui tem uma característica que você já deve ter percebido, que é o seguinte: a gente não fica falando coisas para agradar o ouvido de vocês. A gente fala aquilo que tem que ser dito, e da maneira como a gente acha que tem que ser falado, e sempre pensando na formação dos pais. Então aqui a gente passou uma série de informações sobre vários assuntos que vocês têm que levar isso em conta na hora de tomar as decisões no dia a dia com as crianças, com seus filhos, ou até mesmo consigo próprios, né? com si mesmo. Pega o celular, tem alguém que pensou em criar esse negócio para me viciar, então vamos olhar com aquele objeto de uma maneira um pouquinho mais consciente. Então a gente está aqui para isso sempre, tá? Então, Marcela aí, boa noite. Olha, a Maria Regina. Só mais uma coisinha aqui. Para quem quiser conhecer lá o meu trabalho,
@ClóvisAssaf no Instagram, você vai poder saber um pouquinho, partindo do princípio que ele disse. Conheçam quem você está ouvindo. Então, fiquem à vontade de entrar lá e conhecer. Legal, outra mensagem aqui do Marcelo, muito pertinente de conteúdo. Legal, obrigado pessoal. Sugiram temas, sugiram convidados, sugiram o que vocês quiserem. A gente está aqui para ajudar. E é isso aí. Obrigado e boa noite. Boa noite. Beijos.